Muito bem, queridos, novamente estou aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e um assunto estratégico, que é o funil de vendas. Como funcionam as vendas, Denis, seja para produto, seja para serviço. Então, como funcionam principalmente através de comunicação via WhatsApp, via telefone, via e-mail, seja através de uma apresentação, reunião, uma visita presencial. Enfim, hoje a gente vai esclarecer um pouco mais das falácias que a gente encontra hoje no mercado, as mentiras, que é o que você vai anunciar e você vai ficar rico porque não precisa fazer mais nada, só responder mensagens. Coloca dinheiro que depois o retorno vem. Não. É necessário você ter uma base, é necessário você ter controle de dados e principalmente controle de processos. E a gente vai mostrar um pouco melhor como funciona isso de forma prática. Muitas pessoas dizem, quando a gente apresenta essa questão do funil, eu já sei. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você colocar o que você sabe em prática. Sempre monitorando processos, controlando números, escalando a sua operação. E é esse o nosso objetivo aqui com esse módulo. Eu quero que você preste muita atenção a respeito de todas as etapas desse funil, porque se você entender elas e seguir passo a passo, é impossível que a sua operação não cresça. Então, o sonho de muitas pessoas dentro desse funil é o quê? O que a internet prega muitas vezes, você vai colocar clientes e automaticamente eles vão se transformar em vendas. E isso é mentira, porque todos os clientes, seja inbound, outbound, seja por indicação, seja por prospecção, direto ou indireto, eles vão passar por um funil, por etapas onde cada etapa vai representar um passo em direção à compra, um passo em direção à conversão, à escolha do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, daquilo que você tem a oferecer. Então é muito importante que você entenda essas etapas. E a primeira etapa delas é a etapa fundamental, que é a etapa do marketing. É a etapa de captação de clientes. Então, nessa etapa, o seu objetivo é atrair o maior número de pessoas que têm buscado o seu produto, o seu serviço. Então, seja através de YouTube, Instagram, parcerias, rádio, TV, anúncios pagos, usar todas essas estratégias para o quê? Para conscientizar o maior número possível de pessoas que têm buscado o seu produto, o seu serviço dentro do digital ou fora dele, que você é essa solução, que você pode oferecer esse produto, esse serviço com qualidade, com humanização, com uma entrega rápida, que você tem a melhor oferta. Então o primeiro passo é o passo fundamental de quê? Atrair o maior número de pessoas, de leads, que são pessoas que têm um interesse naquilo que eu tenho oferecido naquele momento, para dentro da minha operação. Nessa etapa de atração, o meu objetivo, na verdade, ele se resume em 3 sub-objetivos, que é o quê? Alcançar o maior número de pessoas, fazer com que aquele número de pessoas tenha uma definição, uma pré-definição daquilo que eu possa oferecer a elas e estimular elas a uma ação. Então, dentro desse objetivo de atração, eu vou trabalhar com esses 3 sub-objetivos. Denis, perfeito. Entendi. A primeira etapa do meu funil é atrair o maior número possível de pessoas. Show! A segunda etapa do funil é o quê? É a etapa de conversão de relacionamento. Nessa segunda etapa, você tem que pensar o seguinte: o que vai fazer com que o Denis, ou o João, ou a Maria, a pessoa saia da casa dela e venha até a minha clínica, até a minha empresa, até o meu negócio, até o meu comércio? O que vai fazer essa pessoa comprar de mim, da minha empresa, da minha proposta e não do meu concorrente? Então é uma etapa onde eu tenho que focar muito na dor ou no sonho que o meu cliente quer realizar. Nesses 2 pilares. Por quê? Uma etapa onde eu tenho que entrar de forma humanizada. A gente vê, e no próximo módulo eu vou colocar isso como exemplo para você, muitas vezes o CRC ele se preocupa muito em passar informações. Isso é um erro drástico. Não perguntar o nome do cliente, não perguntar quanto tempo ele está buscando aquele produto, aquele serviço, se é uma solução para agora, se é um problema que ele quer resolver agora, é urgente, se ele está sentindo dor. Então a gente vê muitas vezes apenas a passagem de informações, o que frustra o cliente, faz com que ele não responda mais as mensagens. Então essa etapa é uma etapa crucial. Muitas
clínicas, empresas, comércios, a gente atende e a gente faz o trabalho de estruturação de marketing, começando com essa entrega de volume, muitas vezes tem essa dificuldade nessa questão de atendimento do primeiro contato. E eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, a primeira impressão é a que fica. E isso acontece seja por WhatsApp, seja por mensagem também. Então eu tenho que ser bem assertivo, eu tenho que testar, tenho que falar do meu diferencial, da minha humanização. Poxa, Denis, você está buscando esse produto, esse serviço, é para hoje? Por que você está buscando isso? Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Me diz, quais pontos você precisa que tenha dentro desse tratamento, que tenha dentro desse produto? Qual é a tua dificuldade de até hoje não encontrar esse tipo de tratamento, esse produto? Eu tenho que chamar para mim pegar o máximo possível de quê? De problemas, dores ou sonhos que esse cliente quer realizar e colocar a solução aos olhos desse cliente. Então, se o meu cliente tem um problema na forma de pagamento, vou apresentar uma solução de viabilização desse pagamento. Se o sonho do meu cliente é ter pronta entrega, vou trabalhar numa esquematização para que eu tenha o mais rápido disponível esse produto para esse cliente. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar com o problema, porque o cliente ele sempre vai trazer um problema. Então, cabe a nós criarmos essa conexão nessa segunda etapa do funil e propormos a solução. Denis, o cliente pediu o orçamento, poxa, bacana, estou me relacionando com ele agora, então basta eu aguardar? Não. É necessário que você mantenha esse relacionamento, você acompanhe essa negociação. Então há clientes que dizem, vou pensar, poxa, gostei da proposta, poxa, eu fui até lá, ou estou agendando. Você não pode deixar o cliente solto, você não pode deixar o cliente livre, não. Você tem que marcar um compromisso com ele. Denis, entendo, pensar é normal, mas me diz uma coisa, até quando você conseguiria me dar essa resposta, esse retorno? Denis, fica tranquilo, tem alguma dúvida? Eu vou decidir com a minha esposa, com o meu marido. Não tem problema, é normal pensar e por isso que eu já quero marcar uma reunião de retorno justamente para me mostrar a mesma proposta que eu estou mostrando para você, para sua esposa, para o seu marido e ainda mais, vou lutar por uma condição especial. Então entender e trazer essa solução para o cliente sempre focando nesse relacionamento. Quando você for, por exemplo, fazer um agendamento, poxa, agendei, então é só esperar o cliente, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Quantas clínicas médicas e odontológicas perdem pacientes por conta disso? Agendou, eu tenho que acompanhar, Denis, você quer agendar o seu tratamento com as lentes de contato dental? Vou mandar aqui o caso do Maurício para você, que é um caso semelhante ao seu. E ele conseguiu aqui na clínica viabilizar esse tratamento de forma rápida, com uma condição que cabe no seu bolso, que eu tenho certeza que eu vou conseguir para você também. Perfeito, um dia antes, Denis, tô filmando aqui, tô te mostrando, a gente está com a clínica preparada para receber você aqui. Eu tenho certeza que o próximo sorriso transformado vai ser o seu. Uma hora antes, dá uma ligada para ele. Denis, a gente está aqui com a equipe. Caso ele não venha, caso ele falte, o que eu faço? Cadência de contato. Poxa, Denis, a gente preparou tudo para ti aqui, tudo bonitinho. O doutor deixou de atender outros clientes para te atender. Então me diz uma coisa, Denis, para a gente não quebrar esse compromisso, posso reagendar você para hoje mesmo, no máximo para amanhã, para um novo horário? Então, deve-se haver uma ação a cada reação ou falta de ação do cliente, muito importante nessas etapas do funil. E eu tenho que entender que o cliente ele não vai se conduzir nessas etapas de forma sozinho, de forma espontânea. Pouquíssimos com um nível de consciência muito alto vão chegar, eu quero isso, aqui agora não quero falar com ninguém e acabou. Não, porque hoje é normal do ser humano, ainda mais com o avanço do digital, ele comparar muito questão de preço, valor, entrega, tratamento, experiência. Então é importante que você tenha noção disso. Primeira etapa vai atrair, a segunda vai relacionar. Preciso estar de olho no meu CRC, o meu CRC precisa estar ativo a isso. Depois que agendou, depois que eu mandei o orçamento, depois que o cliente fez a visita, tenho que ter uma cadência de processo para não perder o relacionamento, o vínculo, a conexão com aquele cliente, até que chega realmente a etapa final, que é a etapa de venda, que é a etapa onde eu tenho que ser grato por aquele cliente, pelo menos me considerar como parte da solução dele, ou o meu produto, ou o meu serviço, mostrar reciprocidade. Algo que é matador nessa questão é mostrar os resultados, mostrar realmente a realização na vida das pessoas que me escolheram como uma opção, prova social, chamar ele para perto, atender deles totalmente desqualificado. Aí eu tenho que ter um programa de indicação.
Então tudo isso faz parte desse funil. Vocês podem ver que o funil não é apenas uma definição de como o cliente ele entra, mas uma definição de cada processo que eu preciso ter em cada etapa e cada nível de consciência que o meu potencial cliente vai ter durante essa jornada. Então não é algo automático, não é fazer o mesmo para todo mundo, não. Eu preciso ter direção, preciso ser bem analista, bem estratégico em cada resposta, em cada contato, em cada ligação, justamente para que eu crie esse relacionamento e conduza de uma forma saudável esse cliente até a etapa de compra, até a etapa de venda. E isso você não faz sendo interesseiro, mas sim sendo interessante, querendo resolver o problema do cliente, estando com ele passo a passo, ajudando ele de fato e de verdade. Você pode observar que quando você quer vender, você não vende, mas quando você quer ajudar, você quer promover algo bom, você quer resolver um problema, a venda acontece naturalmente. Então, isso é muito importante que você tenha essa definição do funil de venda, o que é a venda, como acontece essa venda e cada etapa. Marketing vai atrair, mas eu preciso atender sim, eu preciso me relacionar e mesmo na etapa final preciso ter uma cadência de processos, controle de quando o meu cliente vai me dar a posição. Se não me der a posição, preciso entender o porquê não fechar comigo, preciso ter os gatilhos de dúvida. Poxa, estou orçando aqui com outras pessoas e apareceu um mais barato. As pessoas ficam desesperadas quando recebem essa objeção. Poxa, e não é uma objeção tão pesada. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar, poxa, o que eu ofereço diferente do meu cliente? Então, eu tenho que plantar dúvida. Plantar dúvida no sentido de que, poxa, Denis, eu até entendo que tenho oferecido para ti esse produto, esse tratamento mais barato, mas eu quero falar uma coisa para ti. Eu não posso falar do trabalho dos outros, mas eu posso falar do nosso trabalho. O que a gente mais atende aqui é caso de retrabalho de outros profissionais, ou problemas desse produto que outros profissionais ofereceram de uma forma mais barata. Não quero dizer que seja seu caso, mas eu quero dizer que aqui você tem garantia, aqui você tem confiabilidade. Qualquer coisa que acontecer, você pode nos procurar. A nossa taxa de retrabalho é baixíssima, tanto que você pode ver os nossos testemunhos no Google lá mesmo, as nossas avaliações, a gente é transparente. Esse valor é valor de um sonho que você vai realizar nesse momento sem te trazer dor de cabeça, um tratamento que você vai realizar uma vez só, um tratamento duradouro e qualquer coisa que acontecer, eu mesmo me prontifico a te ajudar. Poxa, olha só o valor que você está dando ao seu tratamento, ao seu produto e mesmo assim, de repente, a outra clínica, o outro profissional, outra indústria ou empresa, processo, oferece isso, só que não dessa forma. E naquele momento você plantou a semente de dúvida na cabeça do consumidor no sentido de que, poxa, esse preço é um pouco mais caro, porém ele é acompanhado de algo que não me apresentaram os meus concorrentes, não me apresentaram em outras clínicas. Porque uma coisa é você falar a respeito da objeção, outra coisa é você dizer, não, eu também te ofereço depois que um outro concorrente ofereceu. Eu também faço. Não. Aí eu já sei que a intenção não é me ajudar, mas sim fechar uma venda. Então, é muito importante você ter esse posicionamento, você ter essa ideia de como funciona esse funil para que seja aplicado na prática no seu negócio e que você cresça cada vez mais através desse passo a passo.